Gostaria de dar bom dia a todos. Também saudar os novos vereadores presentes, os membros da comissão Paulinho Bola e a professora Meire. Saudar o vereador Delcinho, o Jean, o Chico da Capoeira e o doutor Prete, presidente da casa. Também agradecer a presença e saudar com bom dia o representante do Executivo, o diretor de Finanças da Prefeitura, senhor Lavério, e os demais presentes a essa audiência pública. Damos início à audiência para a apresentação do projeto de lei 12/2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do município de Alumínio para 2022. E da outras providências. Eu gostaria, foi elaborado junto com a minha assessoria uns 5 slides, e que, infelizmente, por questões técnicas, não foi possível projetar para vocês e para o público, mas depois será feito, anexar aí a filmagem. Antes disso, eu gostaria de chamar aqui, compor a mesa com a gente, o senhor Lavério, diretor financeiro da Prefeitura, para colaborar nesta audiência para qualquer esclarecimento de vereadores e dos presentes. Só definindo o que é LDO, é um instrumento de planejamento que faz a ligação entre o plano plurianual, que é aquele de 4 anos, e a lei orçamentária anual, que o nome já diz. É um instrumento de planejamento e controle das receitas e despesas definido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Instrumento de planejamento, PPA, Lei do Plano Plurianual, vigência 4 anos, inicia no 2º ano do mandato e acaba no 1º do outro. Conteúdo, diretrizes, objetivos e metas regionalizadas para as despesas de capital e para as relativas aos programas de duração continuada. A LDO, que é o caso que nós e objeto dessa audiência, Lei de Diretrizes Orçamentárias Vigentes, anual. Conteúdo, metas e prioridades a serem contempladas no orçamento, orienta a elaboração do orçamento, alterações na legislação tributária e disposições relativas à despesa com pessoal. A LOA, a Lei Orçamentária Anual Vigente, anual. Conteúdo, fixa os recursos financeiros nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social e viabiliza a execução orçamentária e financeira. Obrigação do Poder Executivo, artigo 165 da Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2000. A LDO compreenderá, de acordo com a Constituição Federal de 88, metas e prioridades da administração, orientação para a elaboração do orçamento, o LOA, disposições para alterações na legislação tributária e despesas com pessoal. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LDO compreenderá equilíbrio das contas públicas, condições para transferências de recursos a entidades públicas e privadas, metas fiscais anuais relativas a receitas, despesas e outros resultados das contas públicas e riscos fiscais. Nós vamos dar a palavra ao Lavério para que ele nos dê algumas explicações sobre a LDO para o ano 2022, algumas anotações que ele possa nos passar, e depois nós passamos também a palavra aos vereadores para fazer algum questionamento, alguma pergunta para o Lavério. Lavério, fica à vontade. Obrigado. Para você nos ajudar nessa audiência. Bom dia a todos, a senhora vereadora presente, aos demais vereadores presentes, ao público presente aqui de Alumínio. É uma grande satisfação. Estamos aqui mais uma vez, depois de 4 anos, né? Retornei à casa e estamos aqui para fazer um trabalho em conjunto para que a gente tenha uma cidade cada vez melhor, certo?
o Executivo encaminhou a Lei de Diretriz Orçamentária ao Legislativo no prazo 30 de abril, e essa proposta da nossa Lei de Diretriz Orçamentária, ela vai nortear a elaboração do nosso orçamento para o exercício de 2022. Até o final de julho, nós iremos apresentar, pela Diretoria do Planejamento, o PPA, que vai fazer parte do conjunto dessas informações para que a gente possa administrar o município por mais 4 anos. Então, entende-se 22, 23, 24 e 25, que pega a gestão seguinte. 2021, nós estamos ainda na execução do PPA e da Lei de Diretriz Orçamentária do exercício seguinte. Tá? Então, essa lei, ela vem nortear a elaboração, como já disse, do nosso orçamento do município. O nobre vereador já fez algumas explanações sobre os tópicos da Lei de Diretriz Orçamentária. Eu só gostaria só de complementar e ficar à disposição dos presentes que essa Lei de Diretriz Orçamentária, ela é composta com vários anexos, certo? Isso daí nós já fizemos uma live antes do dia 30 e foi apresentado os anexos. Nós tivemos um problema técnico, aí não conseguimos apresentar esses slides para que pudesse mostrar a posição com que a gente está pleiteando o nosso orçamento para o exercício de 2022. Então, nós temos aqui, eu acho que é o importante, nós temos o anexo 1, que talvez vai estar à disposição, né, na live, para que vai nortear todas as despesas com a sua respectiva, elaborado com uma projeção de uma receita de 86 milhões e 100 mil para o exercício de 2022. Aqui a gente aplicou um índice de 5%, poderá ocorrer um aumento disso dependendo dessa situação nossa, do nosso país que a gente atravessa, com uma queda da receita e também da perspectiva de aumento. A gente já observamos agora esses dias, esse final de semana foi uma surpresa, né? Porque foi aberto o comércio e isso daí já vai elevar a receita do ICMS e, por sua vez, o repasse ao município. Então, se a gente conseguir sobreviver a essa pandemia, né? Graças a Deus nós estamos seguindo aí, vamos conseguir superar essa situação. Então, pode ser que apareça um aumento nessa arrecadação, e nós já tivemos no nosso primeiro quadrimestre, já tivemos um aumento de arrecadação prevista em cima do orçamento que foi montado para o exercício de 2021, e a gente está na expectativa que continue nessa situação, para que a gente possa atender as situações, as exigências normais do município, fazer as suas obras, atender a educação, atender a saúde, a despesa de pessoal, certo? Então, nesse anexo 1, ele demonstra todos os valores, inclusive tem até o valor das emendas impositivas, né, prevista aí para a Câmara. Então, tem essas informações de número. O nosso anexo de metas número 2, ele apresenta uma receita e uma despesa nessa faixa que eu já mencionei, de 86 milhões e 100 mil reais. A nossa LDO, ela também informa sobre a situação a respeito das diretrizes do Legislativo. O repasse, né, de 7%, que nós vamos, monta-se o 12º, né, para o exercício seguinte, e colocando também a data para o envio do 12º à Câmara. Em cima disso, a gente tem mais algumas coisas que poderíamos demonstrar sobre a parte de reajustes do IPTU,
que acompanha o nosso índice, né, o IGPM, que isso aí ocorre anualmente. O município está passando uma situação que provavelmente a gente vai conseguir fazer um recadastramento para que a gente tenha uma base melhor do IPTU e, por sua vez, alavancar a receita do município nessa situação. Temos aqui também, eu já falei das emendas impositivas, né? Que mais que tem aqui? Eu fiz umas anotações aqui na lei, eu achava que ia ter nós tivemos um problema técnico, então ficou meio fora da situação. Nós estamos aqui falando também sobre os precatórios, né? Que o município também tem uma grande quantidade de precatório. Hoje tem um repasse ao Departamento de Precatórios sobre a emenda condicional. Então, nós estamos fazendo todo mês um repasse para poder amortizar os precatórios que existem. Nós estamos terminando um precatório junto ao Banco do Brasil. Agora, em seguida, vai entrar o precatório da Santa Casa, que ficou aí de gestões anteriores, né? E vamos dar sequência na situação e pagar os precatórios também dos funcionários. Então, durante o exercício de 2022, a gente vai ter essa situação para pagamentos de precatórios. Sobre folha de pagamento, a gente tem a obrigatoriedade de cumprir a legislação da Lei de Responsabilidade Fiscal, em cima do índice de 54%, que é o limite. Então, a gente não poderá ultrapassar esse limite, mas só que nós tivemos uma surpresa esse ano, sobre uma decisão judicial, que tivemos que ter esse repasse de 10%, que foi uma decisão judicial de valores de gestões anteriores que não foi executado e agora veio em cumprimento. Então, a folha, este ano a gente tem um amparo da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas no ano que vem a gente tem que trabalhar para aumentar a receita para não estourar o índice de 54%. Então, nós estamos aí nessa expectativa que a gente consiga superar essas decisões aí para que possa ter um orçamento tranquilo para 2022. Vereador, acho que já falei alguma coisa, não sei se tem alguma dúvida, pergunta. Tá. Estamos aí à disposição. Agradeço a apresentação do Lavério e agora eu passo para os vereadores e demais presentes a possibilidade de apresentar algum questionamento. Então, eu vou elaborar essa possibilidade da comissão primeiro apresentar os seus questionamentos. Aí que nós temos na comissão o Paulo Bola e a professora Meire. E depois os demais vereadores e os presentes também podem apresentar seus questionamentos. Bom dia a todos que estão presentes aqui, todas. Bom dia a quem acompanha, né, essa transmissão ao vivo aí pela internet. Cumprimentar os meus colegas de Câmara, né, os vereadores. Seu Lavério, agradecer pela presença. Muito obrigado. Gediel fez um resumo já, né, do que seria a LDO. Né, ela é um instrumento aí, né, para a elaboração da LOAS, que é um orçamento anual, e também do PPA, né, que rege aí os 4 anos. O senhor Lavério, na fala, disse que nós estamos, o senhor falou, nós estamos no PPA seguinte, na verdade, nós estamos no anterior. Né? Nós estamos no PPA que foi elaborado em 2017, que teve vigência... Isso, que vai até 2021. Isso, que vai até 2021, e aí o que for feito esse ano vai ser vigente até 1 ano sempre após 2025. Né, isso, a finalização do mandato. Né? E esse orçamento, né, que tanto se fala, o que seria? Né? Nós sabemos que tem aí... que ser usado 15% com a saúde, isso é fixo, né?
a gente tem que usar 25% com educação, também é fixo, e a gente sabe que a nossa folha de pagamento está no limite. O seu Lavério já disse que tem um amparo legal para isso acontecer neste ano, né? Mas que o ano que vem terá que tomar algumas providências, e a gente sabe que tem os precatórios. O que são os precatórios? São as dívidas que o município tem, né? Tem Banco do Brasil, tem dívidas que estão sendo parceladas aí com o INSS, que também leva uma parte desse dinheiro, tem dívidas que são de encargos trabalhistas, que também leva uma parte grande desse dinheiro. Então, quando se fala de investimento público, não se tem muito o que usar. A verdade é essa, né? Hoje, se tiver que tirar dinheiro da prefeitura para fazer um investimento, hoje não tem. Não. E aí precisa fazer o quê dentro disso? Precisa usar a criatividade. Como que usa a criatividade? É indo atrás de convênios, é indo atrás de emendas, é tentando buscar recurso fora, porque a realidade hoje do município é de não ter, né? Não tem margem para isso. A gente sabe que a gente está numa época de pandemia, e que esses 15% da saúde, não sei se o senhor sabe me dizer, mas acho que ano passado foi gasto muito mais do que 15%, né? No primeiro quadrimestre já extrapolou. Já extrapolou no primeiro quadrimestre, né? Então, a gente sabe que a gente está vivendo uma realidade dura e difícil. A gente sabe que o orçamento também está numa margem de 86 milhões e 100 mil reais. Pode ser que ele não atinja, porque a prefeitura trabalha com o que é chamado de dotação, né? O que seria a dotação? É um dinheiro que a gente imagina, que você faz uma projeção de que vai ser atingido, mas não quer dizer que esse dinheiro vai, de fato, ser atingido. Então, chegar nisso que foi previsto, pelo menos no mandato que eu participei anterior, os orçamentos não chegavam, que é normal, você faz uma dotação e ele não chega. Partindo desse princípio, eu acho que até na casa da gente é assim, quando a gente imagina que você não vai ter uma folga financeira, a gente economiza, né? O seu Lavério disse aí que vai ter que fazer, né, uma manobra para o ano que vem, para que haja mais arrecadação, e aí a folha de pagamento conseguir ficar dentro do adequado, né? Ficar dentro do limite. Eu sugiro ao prefeito, como sugeri os 4 anos de mandato passado, que além de ampliar, né, a arrecadação, e isso é muito importante, a gente precisa também entender que precisa diminuir a despesa. Porque quando a gente está passando aperto em casa, a gente diminui a despesa, né? Não é diferente aqui, né? Dinheiro público, o valor é muito maior, mas a prática é a mesma, a gente não gasta mais do que ganha. Então, como que a gente pode fazer essa economia? Reduzindo folha de pagamento, basicamente, né? O senhor sabe que os 15% da saúde a gente não pode reduzir, os 25% da educação também não, a gente sabe que a pandemia está aí, não se sabe até quando ela vai. Então, o mais prudente agora seria essa redução de folha de pagamento e tentar ajustar, como o Gediel, a gente estava conversando aqui anteriormente, né, de fazer uma reforma administrativa, né, que a gente sabe que é necessário hoje dentro do município. Eu não vou me prolongar, né, só queria deixar isso claro para a população, né, que hoje, se for fazer qualquer obra dentro do município, essa obra tem que ser com dinheiro que vier de recurso externo, porque a gente não tem margem para trabalho, né? Vou parar por aqui, porque tem muita pergunta para ser feita, os vereadores também têm que perguntar, e queria agradecer, seu Lavério, se eu falei alguma besteira, o senhor pode me corrigir, não tem problema, tá? Se eu falei alguma coisa que o senhor não concorda, mas, você vai passar para a bola, Gideon? Tá, vou passar então para o vereador Bola, que ele vai fazer uma pergunta. Bola, com a palavra. Bom dia a todos, bom dia, Lavelho, bom dia aos ouvintes. Senhor Lavelho, uma pergunta, com tanto gasto que tem essas despesas, né? A gente vai conseguir fazer alguma obra aí por esses 4 anos aí? Então, o que acontece, a vereadora acabou de colocar, nós temos já vários convênios, certo? O prefeito já foi em busca de vários convênios para poder fazer pavimentação e obras que fizerem necessárias.
Do nosso orçamento, a gente tem uma contrapartida que não é alta, é uma contrapartida baixa. Então, em cima desses convênios, se a gente consegue o convênio com uma contrapartida, a gente consegue executar. Existe uma projeção que o nosso prefeito, nós estamos aí com uma economia nesse período que ele vai proceder uma obra. Inclusive, a gente está até procurando recursos externos para que possa dar uma conclusão melhor nessas obras aí. Então, as obras que estão previstas, aí ficou a critério dele, né? E eu não tenho aí para falar, ó, vai fazer tal coisa, tal coisa. Então, a única coisa que eu sei é que em cima da nossa projeção orçamentária, existe uma projeção de fazer algumas obras, certo? Como a gente está no 4º mês, entrando no 5º mês, o que aconteceu? Como eu disse, no primeiro quadrimestre, nós tivemos um excesso em cima do orçamento que foi montado anteriormente. A gente está na expectativa que a gente continue assim para poder sobrar recursos para executar a obra que está prevista, que ele tem o desejo de executar e atender os munícipes, que ele tem um plano de ação, entendeu? Então, está nessa situação aí. Obrigado, Lavélio. Lavélio, antes de fazer o meu questionamento para o Lavélio, eu gostaria de informar a todos e a quem está nos assistindo pelas redes sociais que toda a legislação, os projetos, anexos estão disponíveis no site da Câmara para consulta e também para a informação que desejar. Lavélio, eu vou pegar um exemplo aqui do Departamento de Esporte, para ver que realmente o nosso município tem limitado a sua capacidade de investimento, inclusive sua capacidade de realização de eventos. Eu tenho aqui um total para o esporte de 1.381.275, o seu orçamento, que é uma previsão, como a Meire já falou, que nós entendemos que o orçamento é uma obra fictícia, que ela precisa ser real quando entra o dinheiro no cofre. Mas aqui nós temos manutenção das atividades da diretoria esportiva, que envolve pessoal, encargos, energia, água. Isso representa no orçamento do departamento 81,37%. Praticamente nós temos 100 mil, para dividir por 12 meses, nós temos uma capacidade ínfima para novas ampliações ou uma nova política que a gente não vai conseguir desenvolver, porque nem para tirar de outros planos ou política para criar uma nova política pública a gente não vai conseguir. Então, a nossa possibilidade, e essa política vem de anos, e o que nós gostaríamos de propor ao Executivo, o município também precisava pensar na reforma administrativa. Nós estamos com 14 departamentos. A possibilidade de uma reforma administrativa, infundir, de repente, esses departamentos, eu acho que o município comporta de 7 a 6, e a gente conseguir uma reforma que deixe uma margem para investimento. Porque se nós dependemos só de emendas parlamentares, se nós não tivermos sucesso nisso, nós temos a nossa capacidade realmente limitada. O que o senhor acha, além de crescer a nossa arrecadação com política de desenvolvimento industrial, trazer novas indústrias, mas essa política de médio e longo prazo, o que o senhor vê de imediato para a gente ter margem e que sobre recursos para obras e para novas políticas públicas no município de Alumínio? Então, nobre vereador, em cima dessa sua colocação, essa lei de diretrizes, ela norteia a elaboração do orçamento. O que vai acontecer? A partir do mês de julho, a gente vai começar a trabalhar com as secretarias, com as diretorias, para ver a real necessidade que eles precisam para a gente poder fazer um ajuste. Essa situação do anexo 1 aqui, ele está norteando, mas nada impede que a gente tenha uma alteração nesse andar daqui, desse anexo 1. Já está previsto na própria lei de diretriz orçamentária que a gente vai poder fazer o ajuste no orçamento. Então, o que acontece? Nós vamos ter que conversar com cada diretoria, cada diretor,
para que ver qual que é o plano de ação dele. A gente vai colocar no papel e vamos tentar fazer uma alteração. A minha expectativa é que a gente consiga ter um sucesso na arrecadação, entendeu? Então, em cima disso, a gente já vai definir, diretoria de obras, vai precisar de tanto para fazer isso. Então, a gente vai adequar aqui. Aqui está sobrando, vamos poder fazer os ajustes. Então, a minha proposta na elaboração da lei de orçamento é o contato com todos os diretores, sentar e discutir. Falar, viu, o que você precisa fazer, o que está acontecendo na sua diretoria? Porque eu estou na pasta há 4 meses, né? Então a gente vai ter que conversar com cada diretor para ver se a gente consegue ajustar para fazer o orçamento seguinte. Em cima disso, vem de encontro o PPA também, que nós vamos conversar com a diretoria de planejamento, que é responsável pelo PPA, para que a gente possa ajustar essa situação, entendeu? Então, a ideia é fazer um contato com todos os diretores para que a gente possa ajustar. Tá, eu gostaria só, se a gente fizer uma conta simples de matemática aqui, 54 com folha de pagamento, 25 o mínimo em educação, mais 15 em saúde, no mínimo, deu 94%. Você acha que esses 6% vai atender então, os 6% vai depender do valor da receita. Se a gente tiver uma receita acima do que está previsto, a gente consegue fazer um ajuste, entendeu? A ideia da folha de pagamento é a gente tentar fazer um enxugamento aí durante o período. Essa é a minha proposta. O problema de hora é essa, a gente vai começar a fazer os ajustes, né? Então, depois vai ter que ver se ele vai ter os cargos de confiança, se vai ter alguma coisa para ser feita, né? Então, vai começar a fazer esses ajustes aí para o exercício seguinte. O que eu sugiro, inclusive, né, pensando num ajuste aí das despesas de pessoal e de encargos, da possibilidade também nessa reforma, que o ano é o ideal, é o primeiro ano para qualquer reforma, inclusive administrativa, que realmente seja aproveitado para os cargos, nós vamos debater com o Executivo, para os cargos de confiança, que seja um número considerável de funcionários que já têm e já são concursados e seja aproveitado nesses cargos, e aí nos ajuda também a ter um impacto menor na questão do comprometimento da folha de pagamento. Eu deixaria agora aberto aos demais vereadores. Alguém gostaria? Chico da Capoeira. Bom dia a todos. Sou Lavério. Tem uma pergunta que a gente tem que estar sempre justificando ao povo aluminense e a alguns servidores também. Em uma das conversas que eu tive com o prefeito ele argumentou que, mesmo que ele dispensasse todos os cargos dele, ele não resolveria a situação da folha de pagamento. Certo? E considerando que o senhor é um técnico, o senhor poderia responder isso aí para a gente, considerando também que existe aí uma decisão do Ministério Público a respeito dos cargos. Obviamente, a gente tem plena certeza, como o nobre vereador, professor Gidiel, acabou de mencionar, onde você utiliza a mão de obra do servidor de carreira, com certeza os tributos, o custo para o município acaba tendo aí um valor aí considerável em economia. Óbvio que você precisa ter o servidor compatível com aquilo que ele vai executar. Então, eu gostaria que o senhor pudesse aí mencionar para a gente, entendemos aí que é necessário uma reforma administrativa e que é necessária uma reforma tributária para o município, entendemos isso aí. Óbvio que somente as economias, elas não vão ser suficientes, né? Isso é bom estar esclarecendo aqui, para que não dê a impressão de que, se a prefeitura hoje ela dispensasse todos os cargos, essa é a pergunta que eu vou deixar aqui para o nosso diretor financeiro, se isso deixaria o nosso município numa situação de conforto. Então, vereador, o que acontece?
no que tange aí a reforma administrativa. Essa é uma situação que vem de encontro para a gente poder fazer uma avaliação e verificar os pontos onde está acontecendo o problema maior. Então, a reforma administrativa ela vem de encontro para reduzir a despesa. Esse é ponto passivo, certo? Nós temos aqui só, a princípio, fazer uma análise rápida. Saiu uma determinação no ano passado que o pessoal que se aposenta não pode trabalhar mais, tá? Precisa se verificar, porque tem uma grande quantidade de pessoas que estão aposentadas e estão trabalhando. Então, nessa reforma administrativa, a gente tem que fazer toda uma avaliação, entendeu? Aí entra o pessoal da área de recursos humanos, a gente fazer toda uma avaliação para fazer um enxugamento. Essa é um ponto passível. Quando você não tem receita, você tem que fazer um enxugamento. Agora, tem que fazer um enxugamento de acordo com a legislação, entendeu? E de encontro, o que a gente está fazendo? Nós estamos tentando ver se consegue alavancar a nossa receita, entendeu? A nossa receita ela vem de encontro do ICMS. Por exemplo, se uma situação que a gente está atravessando de pandemia, a movimentação do ICMS está lá embaixo. O que vai acontecer, por exemplo? Um exemplo típico desse mês. Se você pegar as notícias que saíram no jornal e ver a quantidade de pessoas que circulou nesse final de semana, é impressionante. É impressionante. Eu vou só colocar uma situação. Eu fui ontem na casa da minha filha mora em Guarulhos, eu fui lá em Guarulhos e quando estou passando na Castelo, a van recém-inaugurada, lotada o estacionamento. Os restaurantes da Marginal, gente na rua esperando para entrar, estacionamento lotado. Então deu um baque no consumo do município, né? E o que acontece? A gente tem uma fatia em cima do ICMS de São Paulo, entendeu? Porque ele faz parte do Estado. Então, tudo que acontece durante o Estado, o município como se diz, ele é contemplado. Ele é contemplado. Por exemplo, a Ford ia fechar lá em Taubaté, resolveram fazer algumas coisas, é contemplado. Então, a gente consegue ter uma receita, entendeu? Outra coisa, a gente vem de encontro com a parte do IPTU, o recadastramento, porque tem muitos loteamentos que foram feitos aqui que a gente precisa colocar o seu devido lugar, os seus tributos, tá? Então, essa é uma situação. A própria nossa empresa aqui, que é de grande porte, né? Então, ela começa a vender mais, então entra mais recurso para nós, entendeu? Então, a expectativa é essa. Tem duas situações. Trabalhar na parte de uma administração para tentar fazer um realinhamento na despesa de pessoal e trabalhar na parte de levantar a receita do município. A cobrança da dívida, tá? Tem muita dívida aí que o pessoal não paga, entendeu? Vamos trabalhar em cima dessa cobrança da dívida, que tem o pessoal que realmente tem condições e não faz o pagamento do IPTU. Isso eu tenho já histórico já de outros municípios que acontece esse tipo de coisa. O cara tem o dinheiro e fica na hora H, lá no finalzinho, quando vai o sequestro na conta dele, ele vem lá e paga, tá? Então, são coisas que a gente já está prevendo, estamos trabalhando em cima disso daí. Eu deixo aqui também... Alô? Eu deixo aqui também uma sugestão a respeito das empreiteiras dentro da CBA. Eu vou dar um exemplo aqui, a gente que não tem nada a temer, também não tem problema nenhum em sugerir, deixar sugestão. A gente tem a Combio lá dentro e outras empreiteiras que a gente não sabe ao certo como é feita a fiscalização dos tributos por parte da divisão de tributação da Prefeitura. No momento que eu questionei o nosso diretor de tributação, ele obviamente, ele comentou que a Prefeitura precisa ser mais enérgica também com a CBA, porque a gente fala do IPTU, Imposto Municipal aí, é algo que, na minha visão, não seria tão justo sobrar só para o munícipe. Uma vez que a gente tem uma empresa dona de quase 80% das nossas terras do município, de um total do município. Então, esse valor em território de IPTU, ele é justo? A CBA paga o que é justo para o município ou isso é uma vista grossa? Não, ele é feito o cálculo correto, entendeu? E o que acontece? Nós temos o caso, por exemplo, você falou das empresas
que estão trabalhando lá dentro da CBA. Por sua vez, o que acontece? Se elas são prestadoras de serviço, de acordo com a legislação, tem alguns casos, por exemplo, se é obra e construção, recolhe aqui no município. Se não é obra e construção, recolhe no município de origem, tá? Aí não tem como atacar em cima disso daí. Mas nós estamos numa conferência em cima da situação da vida da empresa, entendeu? O pessoal lá de tributos vem acompanhando e a gente está na mira, não tá fora. Então, o que acontece? Um recadastramento, uma avaliação na planta genérica vai mudar toda a situação da parte de tributos e a financeira do município, entendeu? As empresas que estão vindo aqui, que prestam serviços aqui em alumínio, ela tem o amparo da legislação que, eu sou prestador de serviço, vai construir alguma coisa, como aconteceu anteriormente, que teve aquele boom na arrecadação, que veio como construiu aqui a ampliação da empresa, teve um ISS muito alto, entendeu? Agora a construção está feita, não tem construção. Então, o que tiver de construção lá dentro, tem o recolhimento. Eu tenho acompanhado e tenho visto essa situação de recolhimento de ISS. O nosso ISS não é baixo, é um ISS compatível com o município, entendeu? Então, tudo que tem de transporte vem. Por exemplo, transporte de cargas é ICMS, entendeu? Então, tem essa JCL aí, que se vê no pátio das carretas, que vem tudo isso aí recolhe ICMS, entendeu? Não é prestação de serviço, é ICMS. Então, já está no pacote do município. O senhor me permite, Jadiel, fazer uma parte? Você vai usar ainda, Chico? Chico, você vai usar ainda? Não? Finalizou? Só para fortalecer o que o senhor disse, senhor Lavério, vou dar um exemplo aqui que nós passamos no mandato passado com a empresa Fibria, que é a empresa de eucaliptos, né, daquele corte de eucaliptos que teve gigantesco aqui na cidade e que não deixou nada para o município. Por quê? Porque a empresa só colhia o eucalipto aqui, levava esse eucalipto para Suzano, que é onde eles transformavam. O ISS é um imposto sobre serviço. Então, o serviço não era feito aqui. Aqui era feito só a colheita. O máximo que a gente conseguiu foi que eles reparassem o asfalto que eles danificaram, né? Foi feito o reparo, mas não ficou nada para o município. Por quê? Porque legalmente eles não tinham obrigação de deixar nada aqui, porque não era feito serviço aqui era feito só a colheita, né? Mas para fazer uma ponte também do que o Chico colocou, como o ICMS, como o ISS, eles não são impostos que a gente tem garantia do que vem, porque a gente supõe que pode fomentar, trazer, mas, por exemplo, o senhor disse que a van estava cheio de gente, mas a gente não tem garantia de que essas pessoas vão sair de casa e vão gastar para esse imposto vir para cá. Então, mediante isso, não sei se o senhor concorda, o mais prudente ainda é a reforma administrativa. O senhor concorda? Porque assim, né, com redução de folha de pagamento, com reforma administrativa, a gente consegue, de fato, saber e ter controle da situação. Diferente da arrecadação de impostos, que ela é uma variável. A reforma administrativa vem de encontro a essa receita, né? Então, se diminui a despesa, sobra mais. Isso é uma tendência. Fazendo uma reforma, a gente, então, vamos trabalhar junto ao chefe lá com o prefeito, para a gente poder montar aí uma estrutura para fazer uma reforma administrativa, porque me parece que já teve um processo na gestão anterior aqui, né? Era muito falho. Então, aí tem que voltar atrás desse projeto para que a gente possa tentar verificar e ajustar, diminuir a receita, a despesa, né? Então, a tendência é essa daí. E a tendência da receita é normal, a gente começa a correr atrás de dinheiro, né? Como diz vamos correr atrás de dinheiro, vamos ver onde que vai entrar, o que está acontecendo, se está vazando dinheiro por aqui, ICM não está recolhendo, tem empresa que não recolhe, a gente tem um sistema que controla, porque só fazer um exemplo do outro município, a gente pegou no ano retrasado, uma empresa de grande porte, ela tinha uma escrituração contábil lá deficitária, e pegamos ela recolheu na época quase 400 milhões em cima de ICMS. Entrou a Secretaria da Fazenda no esquema, e ela recolheu isso daí, e o valor adicionado subiu, entendeu? Foi um trabalho que a gente fez, foi em 2019, 18 e 19, entendeu?
Então, esse trabalho a gente já vem acompanhando, porque agora, o mês de junho, julho, começa a finalizar o índice de participação do município. Então, em cima disso, a gente começa a fiscalizar, ver as empresas que realmente estão recolhendo. Porque recolhe um mês um valor, no outro mês vem um valor menor. Viu? O que está acontecendo? Vamos acompanhar. Foi o que aconteceu nessa outra empresa de grande porte, né? Teve um problema de contábil lá e daí eles descobriram que estava errado. Então, corrigiram. Tá? Então, a gente fica em cima dessa situação. Obrigado. Algum vereador mais? Delcinho, está com a palavra. Bom dia a todos, senhor presidente, todos os presentes, população aluminense que nos assiste, que nós devemos honrar as nossas ações aqui dentro. Diante da pouca experiência que eu disponho dentro dessa casa, eu levantei um questionamento de algo que o senhor Lavério citou aqui, e a nossa grande preocupação diante do que nós vivemos, o desafio de lidar com as verbas do município que possam trazer serviços de qualidade para a população, eu vejo que mesmo diante do pouco recurso financeiro que se sobra diante dos desafios e com a necessidade da reforma administrativa e tributária da nossa cidade, o senhor citou que é necessário consultar cada diretor de departamento sobre o seu plano de ação, para que se possa saber o que vai ser feito, o que se pode alcançar de objetivo. A minha pergunta é, esse plano de ação, essa consulta a cada diretor de departamento, ela não deveria ter sido feita com antecedência para que esses valores já sejam vinculados à LDO e nós possamos levar a população às possibilidades de ação, mesmo que esses valores sejam baixos? Eu peço antecipadamente desculpas caso essa pergunta seja uma pergunta errônea, por conta da minha falta de experiência, mas foi o que eu notei, o que eu enxerguei diante da sua fala, porque eu vejo que a educação, por exemplo, ela tem como livres R$2.556.000 livres, e não vejo, dentro dessa LDO, nenhum valor, com exceção da verba de Fundeb, nenhum valor vinculado. Não seria de grande importância para nós termos essas informações para poder passar para a população? Como, por exemplo, superficialmente eu vejo que para o departamento de esportes, diante de 1.300.000 e alguma coisa que o vereador Gediel citou, sobram ali aproximadamente R$105.000 para serem distribuídos durante 12 meses para a realização de eventos. Se nós fizermos aí uma divisão superficial, vai dar aproximadamente aproximadamente R$9.000 por mês para a realização de eventos esportivos. Mesmo sendo pouca essa quantidade de valor financeiro, não seria importante haver uma programação, um planejamento da aplicação desses valores de forma antecipada, para que nós pudéssemos levar a população à transparência nos atos do poder público? Obrigado. Então, vereador, o que acontece? A gente faz essa reunião antes da elaboração da lei orçamentária, entendeu? Porque aqui ele está norteando o orçamento. Então, como tem um valor aqui, esse valor a gente colocou como norte, é um ponto de partida. É um ponto de partida, entendeu? Então, a reunião a gente vai comentar com todos os diretores, sentar e discutir para que a gente monte o orçamento. Eu entendo o seguinte, que aqui, como a gente fez um norte, um ponto de partida, o esporte está deficitário, eu tenho observado que está deficitário. Então, eu vou ter que sentar com o diretor e tentar ajustar, porque eu não tenho visto nenhuma despesa de esporte, entendeu? Está tudo parado, a hora que começar a funcionar vai mudar. É a mesma coisa da educação, está tudo parado. Você só tem hoje a despesa com os professores que estão pagando. A hora que começar as aulas, vai começar a vir esses vinculados que se fala, PENAT, PENAC, PENAE, todos esses programas da coisa que começa a aparecer os recursos para ser utilizado. Hoje só tem despesa de pessoal. A hora que abrir as escolas, as coisas modificam.
O esporte, nós temos que sentar com o diretor lá e já começar a trabalhar, viu? O que vai fazer? Vamos fazer isso, fazer aquilo. Aqui tem dinheiro a mais aqui na administração, vamos cortar da administração, passar para cá. Aí é aquele jogo de quebra de cabeça que a gente tem que pegar todos os valores, sentar e discutir e chegar nos finalmente. Eu pretendo fazer essa reunião agora no mês de julho, chamar todos eles, cada dia marcar com um e vamos discutir o que vocês estão precisando, como é que está fazendo, o que vai fazer, entendeu? Então, isso aqui é um norte, tá? Para começar. Esse anexo 1 aqui é um norte que a gente fez, já colocando a despesa que estava no ano passado, colocando 5%. Isso aqui é para 2022. Está fraco, concordo, já olhei, eu vi que está fraco. Temos que sentar e fazer um norte e ajustar. Na própria lei de diretriz permite que você faça o ajuste, entendeu? Vê a despesa de pessoal e ajuste da parte de obras, instalação, de consumo, né? Material de consumo, outros serviços. Então tem que fazer toda uma programação. Tudo bem? Entendi a sua resposta, a sua pergunta? Sim, obrigado. Surgiram outros questionamentos, mas eu vejo que no momento oportuno eu posso levantá-los, que não torneiam esse... Eu estou à disposição de todos os vereadores. Agora começa a preocupação para a gente montar o orçamento. Estamos abertos lá, vamos trocar ideia, conversar, entendeu? Isso aí facilita também a montagem do orçamento. Os vereadores falam, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Recebemos uma indicação, um tipo de uma indicação para a utilização de equipamentos para acertar algumas estradas, né? Já saiu aí o valor que tinha lá para poder acertar algumas, são vários vereadores que assinaram, né? Não me lembro o nome de todos, né? Desculpe aí, mas tem todos. Então a gente já foi feito, já está correndo o processo de licitação para atender essa situação dos vereadores que houve, que é a recuperação das estradas aí, né? E o prefeito tem mais plano de recuperação aí, entendeu? Então, estamos à disposição, vamos conversando. Muita conversa, né? A gente tem que conversar para poder chegar e ir ajustando as coisas. Já estou à disposição lá, qualquer um pode ir lá, que a porta está aberta para a gente conversar. Obrigado. Entendeu? Agradeço. Mais alguém? Vou passar para os presentes. Nós temos um microfone que será dado a possibilidade de vocês, depois vocês devolvam o microfone para que ele seja higienizado e apresentado para o próximo. Tem o Marcelo, assessor do Delcinho, que quer questionar. Bom dia, diretor de finanças. Meu nome é Marcelo Rosário, trabalho no gabinete 09 com o vereador Delcinho. O senhor poderia me ajudar informando qual é o percentual, mesmo que de forma estimada, do município para a contrapartida dentro da peça que o senhor enviou para a Câmara Legislativa? O percentual em cima dos 86 milhões disponível para a contrapartida, para que sejam buscados convênios e investimentos, sejam da esfera federal ou estadual. Então, aqui eu não tenho o total que foi montado no anexo 1, certo? Eu tenho alguma coisa aqui que demonstra, na parte de obras, alguma situação. Eu vou ficar devendo essa resposta para o doutor. Tá bom. Outra pergunta. Não seria razoável que já fosse enviado para a Câmara Legislativa, demonstrando os vínculos mínimos destinados para a saúde e educação, sendo que, por uma conta simples que eu fiz, nós deveríamos ter 21,5 milhões para a educação, e 13 milhões. Nós aparecemos na peça, conforme a última folha lá, apenas com 20 milhões vinculados. Aí tem o dinheiro, esse vinculado é o dinheiro que o município recebe. Então, a gente pegou essa projeção e aplicou um índice de 5%, certo? Que recebe do exercício do federal, do FNDE e do Estado, tá? O que vai acontecer agora para a elaboração do orçamento? Vai ser revisto esses valores vinculados para que a gente possa fazer o ajuste. Tá? Outra coisa, quando se fala de reforma administrativa, a parte legislativa entende que da seguinte forma, ela deve ser feita,
mas nós devemos propor e auxiliar, como o vereador Delcinho sempre fala, com a parte de estruturação. Qual a possibilidade da Prefeitura interligar todos os sistemas e departamentos, bem como suas funções, através de um projeto factível de informatização, eliminando assim a necessidade de mão de obra? Só existem duas formas, conforme seja a literatura acadêmica, para reduzir despesa: ou você investe em informática e informatização, ou você investe em informática e informatização. Não tem jeito de fazer diferente, senão vai levar o município ao colapso do atendimento. Qual o projeto da Prefeitura para investir em informatização das diversas áreas? Então, o que acontece hoje, a Prefeitura ele já tem um parque de informatização, já está bem informatizado. Existem algumas coisas ainda que correm via papel. Isso daí a gente temos que começar a ver com o pessoal da administração para começar a eliminar esse círculo de papel. Então, isso daí talvez iria reduzir alguma porcentagem. Mas hoje, nós já estamos bem informatizados, bem informatizados. Só para ter uma ideia, hoje eu estou na Secretaria de Finanças, eu estou com 4 funcionários. Um funcionário se acidentou, estava com 5, estamos com 4. E é um serviço. Pandemia tem serviço. Agora, tem algumas coisas que a própria legislação não, ela te proíbe de você mudar o esquema. Então, corre um pouco de papel. Mas na administração, há a possibilidade da gente fazer alguma coisa para enxugar mais um pouco a parte de papel. Isso daí vai ajudar a diminuir o custo administrativo, né? Aí você já não teria mais as pessoas para poder fazer esse atendimento. Tá, ok. Eu peço uma gentileza para o senhor, que no momento oportuno e ao seu tempo, o senhor converse com o vereador Delcinho, porque nos assusta alguma coisa, a parte, a quantidade de papel envolvendo a saúde. E nós temos lá no gabinete dele, lá, inclusive já foi levado para o departamento de planejamento, soluções através do governo federal para reduzir bastante a quantidade. Eu agradeço suas respostas. Tudo bem, eu já coloquei à disposição, certo? E estou lá, vamos discutir isso daí. Eu já estou até imaginando que seja. Tem uma grande quantidade de prontuários aí que não é da minha área, é da área da saúde, mas nós temos que conversar. Temos que conversar porque se tem condições de ajustar isso daí. Mudar a sistemática de registro dessa papelada toda, tá? O que já foi feito, vai ter que manter lá. Podemos até digitalizar e manter um arquivo separado. E daí para frente entrar no novo sistema. A necessidade de conversar saúde mais finanças para a gente poder ajustar isso daí e ver aonde que está um ponto que dá para reduzir. Só gostaria de fazer uma parte aqui, se o senhor me permitisse, Laci? Laci, estou no Laci aí. Pelo amor de Deus. Não, desculpa. Meu amigo de infância, mas... Se é amigo de infância, o senhor se entregou, hein? Tá feia a coisa, hein? Seu Lavelli, eu só queria deixar claro aqui, registrado, até um questionamento que o Marcelo falou, com relação à participação do Legislativo, com relação à estruturação administrativa da Câmara e tal, da Prefeitura, né, a reforma, e eu quero deixar bem claro que, como vereador aqui, eu não tenho interesse nenhum de participar disso. Tá? Isso é um ato administrativo, isso parte do Executivo, não é a minha função enquanto vereadora. A minha função enquanto vereadora é apreciar essa reforma, se ela existir e vier para a Câmara. Aí sim eu faço minha parte de vereadora, de analisar, como já foi feito antes, votar favorável ou não, como já foi feito antes também, né? No momento da gestão passada foi votado, eu votei contrário, porque diminuía o número de cargos, mas aumentava também muito os salários de outros cargos. Então, no frigir dos ovos, eu não vi economia nenhuma, porque reduzia, só que aumentava muito o valor de outros cargos. Então, só para deixar registrado aqui, que precisa ter uma divisão entre os poderes. O Poder Legislativo não participa de ações administrativas da Prefeitura Municipal. Eu não faço essa função, nem como discussão, porque isso é autonomia do Poder Executivo. Se ele quer mandar ou não, se ele vai fazer ou não, administrativamente, isso compete a ele. A minha função aqui é apreciar e votar favorável ou contra, caso venha para cá.
Perfeito. Só para deixar isso bem claro, porque a gente não pode invadir os poderes. Eu não aceito que se invada o meu trabalho aqui, mas também não vou invadir o trabalho do prefeito. Quando nós falamos aqui, são sugestões, né? Porque a gente vê que, se fizer a redução, vai haver uma economia, mas isso depende dele. Só para deixar claro isso aqui. É, isso aí. A reforma administrativa parte do Executivo para a gente tentar fazer uma redução de despesa. Isso é uma forma normal, vai montar uma comissão para a gente discutir isso daí, cada diretoria, e a gente tem que tentar. Nós temos que trabalhar nisso, não tem outra saída. Tem que fazer e trabalhar nisso daí. Ok. Eu precisava registrar e reconhecer, primeiro, agradecer a presença do Lavério, que ele se colocou à disposição para vir aqui para esclarecer os pontos atinentes à LDO, e aí que eu sugiro que realmente os nossos questionamentos fiquem no parâmetro aí restrito à LDO, mas eu tenho que reconhecer o seguinte: se não é a audiência mais participativa de um diretor do departamento que veio aqui, se prontifica a esclarecer de uma forma democrática e esclarecer a peça orçamentária LDO. Eu acho que é uma das melhores que já existiu aqui. E outra, lembrar o detalhe, nós não convocamos e sim convidamos. E ele, de bom grado, veio e está aqui nos ajudando a esclarecer a peça orçamentária, por isso a necessidade de nós ficar mais restrito à LDO. Próximo. Bom dia, senhores. Bom dia a todos. Meu nome é Samuel, eu sou morador há 21 anos aqui na cidade. Moro no Santa Rita, ali na entrada do Vale Grande. E gostaria de falar só 2 comentários a respeito da questão da reforma. A gente ouve, como cidadão, a gente ouve essa reforma aí, ouve que os gastos com funcionalismo, com funcionário, com folha de pagamento, ele sempre está extrapolando, aí vem alguma ação judicial que manda reduzir. Então, essa reforma é mais do que necessária. Não é verdade, ela não é necessária, ela é obrigatória. É onde se gasta mais dinheiro, chega a 47 milhões de um orçamento de 86 milhões com funcionalismo, é terrível. E não sobra nada para se fazer obra na cidade. Então, o que eu peço é que realmente se empenhe nessa questão da reforma do funcionalismo. Se empenhe, porque dá para trabalhar com cada um dos diretores e estabelecer uma meta de gasto dentro de cada uma das diretorias. Isso pode ser partir direto do prefeito, como se fosse uma obrigação a cada diretor. Afinal de contas, eles são subordinados direto ao prefeito. Esse é o meu comentário com relação a isso. E outra é a questão da reforma do IPTU. Eu moro numa área, eu pago ITR. Há mais de 20 anos eu pago ITR. Mas em alumínio eu fui recentemente conversar com o pessoal da área de responsável. Não existe mais área rural em alumínio. Pelo menos foi o que eles me falaram. Mas eu nunca paguei IPTU. Agora chegou água lá, recursos, tem ônibus até onde eu moro, entendeu? E eu não pago. Eu gostaria imensamente de pagar, porque eu gostaria que as coisas funcionassem bem nessa cidade. Então, há necessidade também de uma reforma, de um recadastramento da questão do IPTU. A arrecadação do IPTU aqui nessa cidade é ínfima. É só esse o meu comentário. Muito obrigado, senhores. Obrigado. Lavério. Só queria colocar o seguinte, essa reforma aí que a gente está pleiteando na parte do administrativo, envolve a área administrativa, que não tem ninguém no administrativo que podia responder até um pouquinho melhor, tá? Mas eu vou levar para frente essa situação porque envolve a minha área. E quanto ao IPTU, que o senhor está numa área de ITR, o último recadastramento foi feito em 2013, entendeu? Então já se passou aí, estamos aí correndo para 8 anos, isso mudou bastante. Isso mudou bastante. Então, vem de encontro, a gente vai fazer esse trabalho para ser justo, porque os munícipes têm água, têm ônibus, têm energia, então ele contribui com o IPTU, porque o ITR vai para o federal e volta uma fatia desse tamanhinho, entendeu? Então, é complicada a situação, por isso que a gente vai trabalhar em cima disso daí. É uma das metas da diretoria da Secretaria da Fazenda,
para que a gente possa tentar alavancar a nossa receita. Tudo bem? Agradeço a sua colocação. Eu gostaria de fazer um pequeno ajuste aí, um comentário. A minha vinda aqui, quando eu recebi o convite, na sexta-feira, eu não encontrei o nosso prefeito, e daí hoje de manhã eu participei a ele. Eu falei, olha, eu fui convidado, estou indo lá na Câmara. Fique à vontade. Fique à vontade. Então, ele falou, tudo bem, pode ir, pode participar da reunião. Então, aí nós estamos passando informação. Então, está tendo uma conexão muito boa entre o prefeito e o legislativo, o executivo e o legislativo. A gente está aqui porque a gente tem que trabalhar em conjunto. Se a gente não trabalhar em conjunto, a gente não tem sucesso. Tá? Também, Muito aproveito para, tendo visto o esclarecimento e o comunicado ao prefeito, também agradecer ao prefeito ter liberado Não, tranquilo. Vossa Senhoria para chegar até hoje aqui e nos ajudar na audiência pública. Próximo. Bom dia a todos. A minha fala aqui, como munícipe, né, e de um anseio que todos, né, demonstraram nas urnas, que foi com relação à mudança, né. Está demonstrado aqui a troca aí de 8 vereadores, né, fica a nossa vereadora Meire. Então, isso representa o quê? Pedido de mudança. E quando se fala a palavra mudança, ela pode ser bem generalizada, né? Mudança não só nas pessoas que passam a representar a nossa população, mas também mudanças quanto à gestão, quanto à parte administrativa, quanto às questões técnicas. E nós acompanhamos a Alumínio já há muitos anos, todos vocês com certeza também percebem isso, que a gente não vê muito avanço. E quando a gente fala em avanço, você olha para recurso, né? Nós pegamos as peças orçamentárias, se vocês fizerem uma análise de anos anteriores, fica toda comprometida com folha de pagamento. Isso aí está mais que claro que nós precisamos dessa reforma administrativa. Foi falado, a reforma administrativa vai resolver todos os problemas do município? Não, mas é o ponto de partida. Nós temos, nós, munícipes, esperamos isso para quê? Para que Alumínio dê esse passo de partida, que possa diminuir despesas, que possa começar a sobrar recursos, que possa ter a receita própria para investimento. Não podemos ficar só à mercê de ir atrás de emendas parlamentares, de uma coisa que não é certeza. Agora, você mexer na sua casa, você vai ter essa certeza. Você vai estar reduzindo despesas. Se Alumínio, qualquer gestor que assuma a prefeitura, não iniciar, não ter atitude de fazer essa reforma administrativa, de dar o primeiro passo, Alumínio vai ficar aí, entra ano, sai ano, nós vamos pegar a peça orçamentária e vamos olhar, não dá para se vestir e nada, porque está toda comprometida a folha. A gente não vamos ver avanço. Faça uma breve análise aí dos anos anteriores. O que se vê? Não conseguimos ver nada. E a população, eu tenho certeza que espera isso dessa união legislativo e executivo, tem que haver essa união, e temos que olhar para Alumínio como um todo. Temos que sair dessa cultura, né, do eu, né, eu vou olhar para mim, para os meus, né, e o todo, não vou me preocupar muito. Temos que ter essa iniciativa, temos que partir ter um ponto de partida. Então, é mais assim, até em termos de desabafo, né, que a gente gosta do município, a gente vive aqui no município, a gente quer que Alumínio cresça,
quer que alumínio desenvolva, mas para que isso aconteça, tem que ter essa receita, tem que ter recurso, e nós sabemos, né, todos vocês com certeza sabem, que temos como fazer com que os recursos do município eles sejam melhorados, com ações, né, com ações que todos também têm esse conhecimento. É questão mais de sentar, se unir e fazer, querer fazer. Lavério, tem algum comentário sobre o posicionamento do Zenilton? Muito obrigado, Zenilton, companheiro velho de guerra, de outras gestões. É um prazer vê-lo aqui, depois de ter passado muitos anos. Está firme e forte aí na plateia. Nós já trabalhamos em conjunto, né? Você sabe como que é difícil. Então, eu estou numa nova jornada e vou fazer um esforço muito grande para que a gente consiga mudar. Reforma administrativa, vamos mexer na planta genérica, correr atrás do pessoal que fica boicotando o ICMS. Então, é o meu trabalho, a gente vai trabalhar nessa forma, entendeu? É difícil, é muito difícil, nós vamos encontrar muito obstáculo pela frente, mas nada é impossível, né? Nós estamos numa situação de pandemia, estamos contando, esperando a Deus que a gente consiga resolver isso nesse exercício, para que o exercício 2022 eu tenha uma esperança que a gente vai mudar o cenário. Então, essa é a minha expectativa e o meu trabalho, a gente vai trabalhar dessa forma. Tudo bem? Muito obrigado pela presença. Mais alguém? Wagner? Bom dia, sou Wagner, assessor do vereador Adilson. Senhor Lavério, só uma orientação. Na lei de diretrizes orçamentárias para este ano, constava que de 81 milhões e meio, que seria 90,4% de receitas correntes, na casa de 73 milhões. E para 2022 está constando para 86 milhões e 100 mil, 76%, ou seja, na casa de 65 milhões. Por que há essa oscilação na receita corrente líquida? Essa queda na casa de 8 milhões, em relação ao ano passado e o próximo ano? Então, o que acontece? O orçamento do ano passado, ele teve um aumento, o que foi proposto e o que foi recebido. Então, a receita corrente líquida, ela vem durante esses 12 meses com o valor. Agora entramos em 2021, a receita corrente líquida ela tem uma tendência de aumentar. Agora, para 2022, a gente fez uma proposta, certo? Colocando orçamento de 86, que a gente vamos ver se a gente consegue manter essa projeção para poder ter uma receita corrente líquida desse montante, tá? Tudo depende da realização da entrada de recursos, né? A gente tem uma projeção desses valores, entendeu? Então não dá para afirmar. Ela está caindo, né? A projeção é que ela está caindo. Esse ano de 2021, ele deverá acompanhar o que foi feito no orçamento de 82 milhões, a gente vai superar. A gente tem a tendência, só se tiver uma queda aí do ICMS daí para frente. Mas no primeiro quadrimestre ele já superou. Superou em 4 milhões a nossa receita. Tá? A nível acumulado, ele superou 4 milhões, tá? No primeiro quadrimestre. Então, a tendência é que a gente consiga ultrapassar os 82. É uma expectativa, né? Pode ser que tenha uma zebra lá na frente, a gente não tem como afirmar, entendeu? Não, eu entendi o que você está falando. É que eu só não estava entendendo, porque eu estava lendo a mensagem, eu não conseguia entender isso. Isso é uma projeção de crescimento e a receita corrente estava uma projeção de queda, né? Estava confiando mais nas receitas vinculadas. Então, nesse sentido, para esse ano agora. A gente colocou, essa daí foi, acho que a mensagem que foi posto na LDO, né? Eu comparei a do ano de 2021 e essa de 2022. Lá estava como 90,4% e agora está como 76% da corrente. Deu uma reduzida aí, porque no cálculo foi feita uma projeção numa expectativa, tá?
entendeu? Porque a gente pode colocar o valor acima e depois dar uma zebra, entendeu? E a receita vinculada, ela permanece? Houve um aumento dela? A receita vinculada, ela tem uma origem, depende também da chegada do federal, entendeu? Se a gente tiver alguma coisa lá no federal, ele vai diminuir o nosso repasse. Então é um ponto crucial, entendeu? Então, mas essa vinculada que consta no projeto, ela é certa? É uma projeção. Projeção também? É uma projeção, projeção de receita. Ah, tá, porque eu tentei calcular, olhar os dois lados, os 5%, e não chegava nessa visão, mas então eu agradeço. É uma projeção que foi feita, explicação. entendeu? Então tem uma expectativa aí. Tá bom, obrigado. Nada. Doutor Prete, fica à vontade. Quero parabenizar a comissão, senhor presidente, os novos vereadores, professora Meire, pro Paulinho e o nosso diretor financeiro. É muito importante o que está sendo colocado aqui, da reforma administrativa pelo Executivo. E eu gostaria de informar toda a população que nós da Câmara já fizemos a nossa reforma administrativa, revemos todas as nossas situações e estamos trabalhando dentro dessa questão orçamentária para diminuir todas as despesas. E nós contamos que também no Executivo tenhamos a mesma atitude, com o senhor encabeçando e auxiliando o senhor prefeito para que isso venha a ocorrer, de forma que possamos posteriormente beneficiar os nossos munícipes com outras obras. Inclusive não só a reforma administrativa, mas essencialmente também a reforma tributária que é preciso ver. Nós temos algumas leis que favorecem alguns setores da administração que nós estamos aguardando a sugestão de reforma para que possamos também, com nossa parte legislativa, dar o nosso apoio sem interferir no Executivo. Muito obrigado. Gostaria de deixar aberto mais alguma dúvida? Ninguém mais tem nenhuma dúvida? Vou deixar aberto agora para as considerações finais aqui. Quem gostaria de se manifestar, eu só vou, nas minhas considerações, pela manifestação de todos e a preocupação de todos com relação, quase unânime, Lavério, a necessidade realmente da reforma administrativa para que realmente sobre recursos, e aí com ação também na questão de arrecadação, ações efetivas para melhorar a arrecadação do nosso município, ou através de nova legislação na questão tributária. Mas o que a população espera são serviços de qualidade e eficiência. São serviços públicos que o município precisa prestar ao cidadão, que ele também já está aí no limite de serviços de qualidade que nós estamos deixando a desejar e não estamos apresentando à sociedade. Nós precisamos ter uma máquina realmente eficiente, enxuta, para que realmente sobre recurso para novos investimentos e novos serviços públicos de qualidade. Esse é o nosso desejo. Eu gostaria que você transmitisse ao prefeito, esse é o desejo do Legislativo, de realmente debatermos esses assuntos para termos uma máquina mais eficiente na nossa cidade e consigamos levar serviço de qualidade à nossa população. Agora eu abro ao senhor para considerações finais e para a gente logo mais concluir a nossa audiência. Tudo bem, vereador. Eu levarei ao senhor prefeito e peço a consideração que nós estamos aí iniciando o 5º mês da gestão, tá? Então, ainda nós temos um tempo para poder ter ajuste, para poder sentir como é que está o exercício. Pegamos uma pandemia, uma situação difícil, nós temos municípios aí em situação piores do que o nosso, tá? Então, nós temos ainda que pedir a Deus que a gente consiga superar essa pandemia, porque nós estamos cumprindo a parte de despesa de folha de pagamento, todos os servidores estão recebendo seus salários, em contrapartida nós temos inúmeras empresas que estão dispensando os funcionários, tá? E a gente está conseguindo ainda manter esse quadro de pessoal com esse pagamento de despesa de pessoal. A consideração é que nós estamos no 4º mês, eu sei que o prefeito tem muitas ideias
E a gente está aí na expectativa que a gente consiga superar e começar a trabalhar. Vamos começar a pegar, deslanchar, né? Estamos começando a andar um pouquinho, tá? Então, essa é a minha consideração. Eu agradeço aí ao pessoal, a todos os vereadores, estou à disposição lá. Nós vamos fazer as reuniões com os diretores para elaborar o orçamento. Estamos à disposição, se alguém tiver condição de levar as ideias, estou aberto lá para que a gente possa trabalhar em conjunto. A gente tem que trabalhar em conjunto para ter uma cidade melhor. Como diz, é uma cidade feliz, né? O pessoal acho que completou 50 anos, né? Ou vai completar 50 anos a empresa? Não, é um projeto da CBA. Uma cidade feliz, né? Dos 50 anos. Entende? Então, a gente está aí na expectativa que a gente consiga começar a deslanchar também. Tá? Então, é essa a consideração. Estamos no início da gestão e tem muitas ideias para fazer e vamos começar. Tudo bem? Agradeço aí Só queria agradecer o senhor. Tá? Eu acho que a presença do senhor aqui enriqueceu muito, né, a audiência, porque a gente tem esse feedback, não é apenas a perspectiva do vereador quando lê a peça seca, porque uma coisa é fazer a leitura da peça, outra coisa é quem participa da elaboração dela. Dizer para o senhor que nós estamos com 4 meses, o senhor iniciou agora neste mandato, mas a gente já tem 4 anos dessa gestão. Então, assim, ela não é uma gestão relativamente nova, mas foi aprovada pela população. Então, esses votos têm que ser honrados. Né? Mas assim, já teve o período de experiência, de aprendizado, né? E a gente tem que ir à frente, não pode insistir nos erros. Isso não é para o senhor, obviamente, né? Que o senhor faz uma parte da administração, mas só fazendo essa correção, porque assim, não é nenhuma novidade os problemas que nós estamos trazendo, e o bom administrador, ele vai mostrar que ele é bom administrador na crise, né? Porque administrar quando tem dinheiro de sobra é mais fácil. Né? Agora é hora de mostrar garra mesmo. Espero que o prefeito ouça o senhor entende as necessidades que nós colocamos aqui, né? Mas depende dele, como já destaquei. Mas dizer para o senhor que, de verdade, né, as outras comissões participei, não era membro, mas participei ativamente e não foi tão enriquecedor realmente, como o Gediel pontuou, como essa está sendo com a presença do senhor. Agradeço porque é um convite. Quando é um convite, o senhor vem se quiser, né? E não foi uma convocação. Isso diz muito sobre o senhor e espero que o senhor faça um excelente trabalho nesses 3 anos e meio que vem. Agradeço, vereadora, a sua colocação e estamos aí à disposição. Viemos aqui para esclarecer e temos que dar andamento no município. Eu vou conversar com o prefeito, a gente vai trocar as ideias, tudo que estiver dentro do meu alcance, nós vamos fazer. Nada mais havendo, eu agradeço a presença dos nobres vereadores, dos membros da comissão, da professora Meire, do Paulinho Bola, a presença dos assessores dos vereadores. Posso fazer minha colocação final? Agradecer ao senhor Lavério, né, diante da sua humildade em ter vindo até aqui. Como bem disse no início da minha fala, diante da minha pouca experiência e da pouca visão técnica do que foi explanado aqui, o senhor teve a educação, teve todo o carinho em responder e espero poder falarmos mais durante esse período de 3 anos e meio de gestão e trazermos juntos aí com essa boa relação entre legislativo e executivo, bons resultados para a nossa população, que é quem mais tem expectativa de resultados. Muito obrigado pela sua presença e pela sua participação. Agradeço, vereador. Mais alguma consideração final? Chiquinho? Agradecendo aqui, senhor Lavério, professora Meire, Gidiel, Paulinho, companheiros vereadores. Senhor Lavério, espero que o senhor também consiga aí, de certa forma, colher tudo aquilo que a gente sugeriu ao senhor também, porque são poderes diferenciados, do Executivo e Legislativo. Porém, nós estamos aqui para somar com o município e temos interesse, sim, em saber qual a vida real financeira do nosso município. Muito obrigado. Estamos à disposição, vereador. Mais alguma consideração? Então, completando, agradecer aos assessores, às senhoras assessoras também,
Eu gostaria de dar boa tarde a todos e novamente agradecer a tua presença, a tua colaboração aqui, Lavélio, no engrandecimento dessa audiência que foi de grande valia. E todos estão reconhecendo a tua importância na audiência. Boa tarde a todos, um bom dia e até a próxima. Muito obrigado, até a próxima.